como a todos e todas que nos ouvem neste 14º domingo após Pentecostes. Acolho a todos e todas, de forma especial com as palavras de Filipenses, o capítulo 4, versículo 4, onde diz: alegrem-se sempre no Senhor. Outra vez eu vos digo, alegrem-se. Com essas palavras, acolho a todos de forma bem especial, invocando em nosso meio a presença do Deus triuno. Este Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Ouçamos a um belo hino que nos será entoado. Reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. Pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais. A luz outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Assim como nós estamos, nós nos achegamos diante de Deus humildemente em oração. Oremos. Querido Deus, amado Pai, diante da Tua presença nós nos achegamos em humildade e gratidão, por estares nos cuidando neste período de pandemia, por estares nos protegendo de todo perigo e de todo mal, por estares nos conduzindo de acordo com a Tua vontade. Coloca sobre nós a Tua bondosa e misericordiosa mão. Esteja conosco em momentos de dúvidas e incertezas.
e ensina-nos a buscar o teu chamado, a tua missão, assim como tu queres. Perdoa cada um de nossos pecados, cometidos em palavras, pensamentos e ações. Em nome de teu Filho, Cristo Jesus, é que nós oramos. Amém. Ouçamos a mais um belo hino que nos será entoado. Queremos neste momento ouvir a leitura bíblica, palavras do Antigo Testamento, profeta Ezequiel, os capítulos 33, versículos 7 a 11. Ouçamos. Ezequiel 33, versículos 7 a 11. A ti, pois o Senhor do homem, te constitui por atalaia sobre a casa de Israel. Tu, pois ouvirás a palavra da minha boca, e eles dará o aviso da minha parte. Se eu disser ao perverso, ó perverso, certamente morrerás, e tu não falares para avisar o perverso do seu caminho, morrerá esse perverso na sua iniquidade, mas o seu sangue eu o demandarei de ti. Mas se falares ao perverso para avisar do seu caminho, para que ele se converta, e ele não se converter do seu caminho, morrerá ele na sua iniquidade, mas tu livraste a tua alma. Tu, pois, filho do homem, disse a casa de Israel, assim falai-vos, visto que as nossas prevaricações e os nossos pecados estão sobre nós, e nós desfalecemos neles, como, pois, viveremos? Disse-lhes, tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, não tenho prazer na morte do perverso, mas em que o perverso se converta do seu caminho e viva. Convertei-vos dos vossos maus caminhos, pois porque haveis de morrer, ó casa de Israel. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos vós. Amém. Queridos irmãos, queridas irmãs, a palavra bíblica do Antigo Testamento, que nos foi indicada para o dia de hoje, nos lança de forma bem especial a pergunta: como nós estamos colaborando para com a missão em nossa ISLB, em nossa paróquia, na comunidade na qual nós estamos inseridos como membros. O profeta Ezequiel, de acordo com as palavras do Antigo Testamento, vive e atua
em um dos momentos mais trágicos da história do povo de Israel, o chamado exílio babilônico. Mesmo percebendo que o período ali seria longo, Deus jamais abandonou ao povo. Muito pelo contrário, a sua palavra foi em direção àquelas pessoas. O povo de Israel foi chamado para fazer missão, ou seja, para ser sal e luz, onde quer. O povo de Israel foi chamado para fazer missão, para ser sal e luz onde quer que eles estivessem. A palavra do Antigo Testamento nos mostra um momento crucial que nos remete à esperança, o vale dos ossos secos, onde em um primeiro momento observa-se apenas a morte, os ossos sem tendões, sem vida, simplesmente ossos secos. E de repente, conforme nos diz a palavra do Antigo Testamento, esses ossos começam a ter tendões. Esse sopro de vida, ele passa a trazer vida àquele aspecto e àquela realidade onde outrora só se via a morte. Essa palavra do Antigo Testamento nos lança para o que nós chamamos de o DNA da nossa igreja cristã. Não tem como ser igreja se não tivermos a missão como nossa essência. A missão cristã, como obra de Deus, é a essência de Deus na nossa vida como cristãos. E você? Você já está inserido nessa missão, fazendo a sua parte com os dons que Deus lhe concedeu, como bom dispenseiro desta multiforme graça? Ou por vezes ainda é difícil olhar para tudo aquilo que podes fazer, contemplar à tua volta o que necessita de ti e simplesmente fazer a tua parte? Quando nós falamos em missão, em um período de pandemia, onde por vezes nós ouvimos pessoas se questionar e dizer: eu contribuir com tal valor se nem está tendo culto presencial? Nosso coração fica triste, né? Mas na verdade nós devíamos orar por essas pessoas, porque são pessoas mesquinhas que ainda não compreenderam o que vem a ser missão. Missão é quando nós estamos dispostos a segurar a nossa igreja, ou seja, fazer a nossa parte com as duas mãos, assim e não assim. Porém, nós sabemos que ainda existem pessoas, sempre existiu e sempre vai existir, aquelas pessoas que às vezes seguram com as pontas dos dedos e ainda vacilantes, de repente querendo tirar mais uma pontinha e ficar com apenas uma ponta de um dedo segurando. E também existe aqueles que nem querem segurar, porque acham tudo pesado. Mas que bom que existem pessoas como nós, que podemos segurar com as duas mãos e fazer a nossa parte. E este período de pandemia, ele requer de forma bem especial de nós, que nós saibamos fazer a nossa parte, dar o melhor de nós nessa grandiosa missão a qual Deus nos coloca. Nós não estamos nos reunindo presencialmente, mas assim como para o povo de Israel no exílio babilônico, a palavra de Deus ela está chegando na nossa casa, na nossa vida, das mais diversas formas, por mais diversas vozes, pastores, pastoras, missionários, diáconos, catequistas, pessoas da nossa igreja e de outras igrejas que estão envolvidas nessa missão e que, por ajuda também da tecnologia, estão conseguindo chegar na tua casa, na tua vida, para que a palavra de Deus chegue até você. Então você pode fazer a tua parte com as duas mãos, não só com os dois dedos, com as duas mãos. Porque se nós formos honestos,
e olharmos para a nossa vida com generosidade, nós vamos perceber que Deus, assim como Ele fez com que o povo de Israel fosse sal e luz, nós vamos perceber que Deus, Ele faz a diferença na nossa vida. A missão a qual nós somos chamados a realizar, Ele está ali conosco e Ele nos abençoa. Eu geralmente digo assim, eu até hoje nunca ouvi uma família onde as pessoas de fato compreenderam o que é segurar a igreja com as duas mãos e fazer a missão da melhor maneira. Eu nunca ouvi uma dessas famílias dizer, pastora, o meu comércio foi à falência, ou eu me quebrei por estar sempre à frente na igreja e por segurar minha igreja com as duas mãos. Eu nunca ouvi essas pessoas dizer que algo assim aconteceu. Porque este é o nosso chamado a fazer a missão da melhor maneira. Às vezes as coisas se tornam difíceis, eu sei. E às vezes nós passamos também por momentos de tentação e de provação, onde a gente olha aquele irmão lá do lado tentando segurar só com o dedinho. E aí às vezes dá vontade de dizer, mas se ele está segurando só com o dedinho, eu também não vou mais segurar com as duas mãos, também vou segurar só com o dedinho. Mas a questão é, qual é a nossa missão? Se nós temos condições de segurar com as duas mãos, então façamos isso. E façamos isso com amor. E aquilo que nós somos chamados a fazer com amor, aquilo que nós desempenhamos da melhor maneira, Deus também nos abençoa. Ele olha para a nossa vida e Ele nos abençoa. Na palavra do Antigo Testamento, nós nos damos por conta de que perpassa a questão da esperança. Às vezes é assim, que nós estamos desanimados porque algo não está de acordo como nós gostaríamos, ou porque nós já gostaríamos de estar nos reunindo presencialmente e isso ainda não nos é possível, ou nós estamos desanimados porque neste período de pandemia saímos perdendo financeiramente, ou ali. Mas diante de tudo, nós somos chamados a olhar para a graça de Deus e perceber que Ele não nos abandona. E que se Ele nos chama, é justamente porque Ele espera algo de nós. Nós somos chamados a ser sal e luz, a mostrar um bom exemplo, a falar bem de nossa igreja, de nossa comunidade, dos trabalhos que são desenvolvidos dentro dessa igreja. E quando vem alguém com sentimento pessimista, porque infelizmente também tem aquelas pessoas que por vezes seguram ali com a ponta do dedinho, ainda achando que estão fazendo demais, e não bastasse isso, ainda vem com uma crítica em cima daquilo que está sendo construído e daquilo que está sendo feito. E aí nós precisamos ter a sabedoria de procurar falar, argumentar, falar bem da missão a qual nós somos chamados a desempenhar, falar bem daquilo que nós temos. Às vezes, se a gente olha o mundo à nossa volta, quantas pessoas não estão satisfeitas com a casa que tem, com o carro que tem, com a família que tem? E aí tem o ditado, sempre pode ficar pior, quando a gente não está satisfeito com aquilo que tem. E aí nós precisamos mais uma vez olhar para a palavra bíblica e fazer a nossa parte, agradecidos a Deus por aquilo que Ele faz por nós, e não medir esforços jamais de segurar assim, com as duas mãos, de fato fazendo a nossa parte, realizando a missão nessa grandiosa igreja na qual Deus nos colocou. Uma breve história nos fala que certa vez uma pessoa desiludida da vida começa a questionar a Deus, como por vezes acontece. Tudo que dá errado acontece comigo. Eu acho que Deus me abandonou, Deus me esqueceu. E de repente essa pessoa ouve a voz de Deus dizendo: meu filho, não reclama,
não fica triste. Olha para frente, olha para a tua vida. A luz que eu coloco diante de ti, ela está ali para iluminar o teu caminho. E de repente a pessoa acorda e se lembra que muitas vezes procurou a luz de Deus atrás e não na frente. Mas é para frente que nós somos chamados a olhar, com determinação, foco e fé, fazendo a nossa parte. Ah, mas o outro irmão na fé lá está segurando só com a ponta dos dedos. Eu ainda posso convencer aquele irmão que ele pode dar mais de si, que ele pode também segurar com as duas mãos. Ah, mas aquele irmão está reclamando e dizendo que isso não está bom ou aquilo também não. Mas eu posso mudar o pensamento dele se eu estiver pensando diferente e se eu estiver certa de que a minha parte é realizar a missão como obra de Deus na minha vida e no meu coração. E se nós conseguimos pensar desta forma, nós podemos, assim como o profeta Ezequiel, contemplar, por vezes diante de um vale de ossos secos, a vida se refazendo. Sim, porque para Deus nada é impossível. E Ele concedeu para você e para mim essa missão, a missão de ser um bom dispenseiro da sua multiforme graça. Façamos isso, cada um à sua maneira, com amor e fé. Amém. Ouçamos ao belo hino que nos será entoado. Meu bom pastor é Cristo, com Ele andarei. Conduz minhas calmas águas, com Ele andarei. Sempre pastor é Cristo, com Ele andarei. Sempre minhas calmas águas, com Ele andarei. Seu bom pastor é Cristo, com Ele andarei. Sempre minhas calmas águas, com Ele andarei. Meu bom pastor é Cristo, com Ele andarei. Conduz minhas calmas águas, com Ele andarei. Seu bom pastor é Cristo, com Ele andarei. Conduz minhas calmas águas, com Ele andarei. Conduz minhas calmas águas, com Ele andarei. Convido a nos colocarmos em oração diante de Deus. Oremos. Querido Deus e Pai, Tu que és um Deus de amor e misericórdia, nos achegamos diante da Tua presença, gratos por mais essa semana que se passou, pela dádiva de nos cuidares e pela dádiva de cada novo dia. Sê Tu, ó Deus, conosco, fortalecendo-nos na Tua fé e animando-nos para realizar a missão a qual Tu nos concedestes com amor e da melhor maneira possível. Que saibamos compreender o que Tu esperas de nós e que saibamos da melhor forma fazer com que essa palavra possa chegar no coração de cada pessoa. Isso nós Te pedimos quando juntos oramos. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o Teu nome, venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Não importa qual é a missão que Deus lhe concedeu, faça com amor. Ao caminhar, tenha foco e fé. E da melhor maneira possível, procure ser criativo, dinâmico, procure compreender, amar as pessoas assim como elas são. Procure viver a tua vida com alegria e fé. E assim, permaneça na graça
e no amor de Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. E o Senhor sobre ti levante a sua face e te dê a paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tenhamos assim uma boa e abençoada semana. Finalizamos ouvindo a mais um belo hino. Que Deus abençoe a cada lar e a cada um de vós. Amém.